Vamos tratar de gêneros textuais. Gêneros textuais na produção de textos. Em princípio aqui, a gente precisa de chamar a atenção para os gêneros, a divisão que existe entre os formatos de se escrever alguns textos ou a construção de texto na língua portuguesa. Então nós temos, com relação às obras, nós temos os gêneros literários. Esses gêneros literários aí, eles são o quê? São textos, são obras que foram classificadas por Aristóteles, lá na Grécia. Aristóteles classificou os gêneros literários em épicos, líricos e dramáticos. Os épicos, no gênero épico ou narrativo, há a presença do narrador, né? O narrador, então, ele faz o quê? Ele é responsável por contar a história e coloca personagem nessa história em determinado espaço e tempo. E aí nós temos aí como subespécie, como espécies do gênero épico, a fábula, o próprio épico, a epopeia, a novela, o conto, a crônica, o ensaio, o romance. No gênero lírico, que é o segundo gênero da classificação aristotélica, os textos líricos expressam sentimentos, emoções, e o formato mais conhecido dele é o poema, certo? E aí tem a composição, a estrutura do poema, que é elegia, ode, ecloga e soneto. O soneto é mais conhecido. O gênero dramático, então, ele traz textos dramáticos, textos ou representações, e essa obra literária é propícia para a encenação teatral, né? Nós temos a comédia, a tragicomédia, a farsa e o auto, né? Então essas são as espécies, os gêneros literários. Então nós estamos falando aqui da construção de textos, elaboração de textos. Quando se vai iniciar a elaboração de um texto, logo se recorre ao formato que se quer produzir. Então, de obra, já falamos, os gêneros literários. Nós temos também, nessa construção, que é uma composição, ou que vai compor, são elementos de composição dos gêneros literários e dos gêneros textuais. Nós temos os tipos textuais, como vai ser desenvolvida o gênero textual, ou como vai ser desenvolvida ou foi desenvolvida a obra que está se analisando nos gêneros literários. Então nós temos aí os tipos de textos, que é uma classificação que leva em conta a estrutura, o objetivo e a finalidade do texto. Então o texto pode ser o quê? A tipologia textual. Ela pode se dividir em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e juntivo. O texto narrativo tem como marca fundamental a existência de um enredo, né? E esse enredo aí se desenvolve em ações de personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Esse é o texto narrativo. O texto descritivo, ele compõe o quê? Expõe apreciações e observações, de modo que indica características, detalhes, singularidades e pormenores de um objeto. É esse texto descritivo que se fala que é a foto, descrever uma foto. O texto dissertativo, no texto dissertativo, busca-se defender uma ideia, logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Então, a dissertação é dividida em introdução ou tese, desenvolvimento ou antítese e conclusão ou nova tese. Esse é o formato do texto dissertativo. O texto dissertativo, quando ele busca o convencimento, ele será dissertativo argumentativo. Então, há como combinar esses formatos aí. O texto expositivo, ele pretende apresentar um tema,
a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e também a como enumerar, faz uma enumeração. Não é? Esse texto expositivo aí, ele é comum, por exemplo, numa palestra, num seminário, numa entrevista. Não é? São textos, então, expositivos. O emissor, a central ali do emissor, ele faz uma explanação, ele discute, ele explica sobre o assunto. Não é? O texto informativo expositivo é a transmissão de informações, certo? Muito comum em propagandas institucionais. Lembrando que o texto pode ser oral ou escrito, ou mesmo gesticulado. Certo? O texto injuntivo ou instrucional, aí já falou, é a bula, é a receita. Então o texto instrucional, ele está pautado na explicação e no método para a realização de algo, para fazer alguma coisa, como a receita de bolo, a bula, o manual de instruções do celular, por exemplo, ou de um tablet. Então esse formato aqui de texto, aqui, a tipologia, ela é uma forma de composição do gênero textual. E o gênero textual, quando ele é produzido, ele sofre uma classificação em gêneros literários. Ou já se faz a opção no início. Vamos supor que a pessoa queira escrever uma fábula. Qual que é o formato que ele vai descrever na fábula? A fábula não dá para ser dissertativa, certo? A fábula precisa ser narrativa, por exemplo. Então já tem que escolher o texto narrativo, não implicando que seja narrativo puro. Pode ser combinado com outro gênero, ou melhor, de outro tipo textual. Então pode ser o quê? Narrativo com descritivo, se vai descrever alguma coisa, algum ambiente, alguma coisa, então tiver que fazer descrição de alguma argumentação, aí é dissertativo. Então ele é mesclado, mas sobrepõe nesse texto a narrativa, certo? Então vamos colocar assim. Agora nós chegamos aqui nos gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são, na verdade, numa conceituação bem resumida, seria dizer que é uma combinação entre elementos linguísticos de diferentes natureza, pode ser fonológico, morfológico, lexical, semântico, sintático, oracional, textual, pragmático, discursivo, e o gênero textual pode até exprimir uma ideologia, não é? Mas o gênero textual, ele na verdade, se for para explicar, ele decorre de uma prática social. Que prática social? A pessoa, na sociedade, ele precisa de escrever uma carta, ele precisa de ensinar a fazer alguma coisa, fazer um texto injuntivo, por exemplo, explicando como que faz aquilo ali. Ele precisa, às vezes, de um convencimento, de uma exposição, fazer uma exposição, texto expositivo. Então nós temos o quê? Nós temos aí os gêneros textuais como formatos, então, que você vai empregar na vida em sociedade. Nós temos aqui que os gêneros textuais, eles têm uma função da institucionalização dos usos e linguagem no meio social, na prática social, certo? A organização social, ela requer esse relacionamento aí, e esse relacionamento social se faz entre pessoas. Aliás, a língua só existe por conta de pessoas, as pessoas que utilizam a língua. E a vida em sociedade, o uso da linguagem se dá no meio social e precisa da sociedade. Então, a criança, quando ela começa a falar, ela sofre o que? Uma inclusão, ela é objeto de inclusão social. O filho, quando nasce, o bebê, aí começa a falar, quando fica adulto, ele tem um posicionamento na família, porque se expressa, consegue se expressar, certo? Então aqui, em princípio, então, a produção textual, ela pode ser escrita ou oral, né? Na produção textual
se dá noção, direcionamento sobre um objeto, uma pessoa, um modo, um tema. Na produção textual, há uma ampliação de visão, muitas vezes. A pessoa começa a escrever, por exemplo, o texto dissertativo, argumentativo. A pessoa quer convencer, então ela coloca o que ela pensa, a introdução, coloca alguns pontos contrários e uma conclusão, ela pode mudar de ideia, certo? Então, isso daí tudo nos gêneros textuais é por demais interessante. E falar que os gêneros textuais, então, são atividades sociais do ser humano para o quê? Para promover as ações, as suas atividades mediadoras no meio social. Aí se dá o emprego dos gêneros textuais. A definição nós já vimos. A origem dos textos, dos gêneros textuais, ele decorre de experiência humana. O ser humano vai utilizar aquilo ali como experiência. Exemplo, ele quer fazer uma carta pedindo emprego para o empregador, determinado empregador. Isso é uma carta de apresentação, por exemplo, que é chamada. Então, nós temos a necessidade que ele elabore e cumprirá sua função, que é instituir o uso da linguagem para estabelecer a comunicação, essa ação social, cumprir com a pretensão da pessoa. As atividades sociais, então, pela via do gênero textual, ele se dá por práticas sociais, como atendimento ao cliente, a aula na universidade, a consulta médica, a entrevista de emprego, o fato de você formular texto, por exemplo, para o Twitter. Então, o Twitter já é um formato, não é? É um gênero textual. E aqui nós estamos falando de gênero. Os papéis sociais, as relações de poder, por exemplo, elas são todas expressas por meio de texto. Por exemplo, o governante e o governado, o professor e o aluno, o pai e o filho, o médico e o paciente. Então, essas relações aí, elas são mediadas pelo gênero textual. A estrutura do gênero textual. Prática, para que se quer essa atividade, esse texto, ou chamado papéis, e a linguagem que é utilizada como meio para produzir. Então, agir com a linguagem direcionada para determinada pessoa. Essa que é a ideia de gênero textual. Então, o gênero textual se presta a isso daí, a direcionar essa atividade da pessoa, essa ação, para atingir o objetivo que se quer. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio traziam já algo mais elevado. Falava-se nessa aplicação social e de início nem foi muito bem compreendidos. Os PCNs, então, eles foram bem elaborados, só que o difícil seria implantar isso daí, com os nossos professores, com a formação que eles têm, de ensinar a língua calcado ou firmado em regras somente. Não é possível só aplicar as regras nos gêneros textuais. É possível elevar o emprego do gênero textual para poder possibilitar a pessoa, o aluno aí, que ele tenha o quê? Ele tenha o acesso àquela ferramenta, que ele saiba utilizar aquela ferramenta, que é uma linguagem que se usa muito nos textos digitais. Então, a utilizar essa ferramenta aí de forma a beneficiar ele nos relacionamentos sociais e não ficar cercado de regras, passar todo o ensino fundamental e o ensino médio aprendendo regras de português e não a utilizar os meios, esses mecanismos que existem para ele expressar a linguagem através dos gêneros textuais. Então nós temos aqui os gêneros textuais, eles podem ser reais ou não ficcionais e ficcionais, tratar de realidade ou de ficção. Então é interessante isso daí. Os fatos históricos, por exemplo, formam o gênero textual de jornais, de revistas, de livros. A leitura, a literatura, o poema, o conto, o romance,
Então, nessa outra aqui, nós estamos dando o quê? Apresentando o aspecto de gêneros textuais, exaltando a sua qualidade maior. O jornalismo pode ser a nota, a notícia, a reportagem, a carta ao leitor, a ciência, o verbete, o ensaio. A pessoa escreve um livro, às vezes é um ensaio, abrindo as possibilidades, ou tratando das possibilidades sobre aquilo ali de forma independente. Isso que é interessante no ensaio. A publicidade pode ser a propaganda institucional, o anúncio, né? E no direito, texto legal, né? O texto legal, a exposição de motivos. Então, existem partes da lei que são, na verdade, gêneros textuais, certo? Então, os gêneros textuais, eles não se confundem com tipos textuais e muito menos com gêneros literários. Gêneros textuais, então, são esses meios, esses mecanismos colocados à disposição da pessoa para ela fazer o quê? Fazer a aplicação social em relação a outra pessoa, pode ser até empresa aí, pessoa física ou pessoa jurídica. Ele se comunica, é uma forma dele se comunicar, então, utilizando esses meios, esse mecanismo. Para construir, ele vai precisar de optar por um tipo textual. Na tipologia textual, ele escolhe lá um formato de texto que seja adequado e é esse formato que ele vai expedir, certo? E aí, se for o quê? No contexto maior de obra, ele pode classificar, buscar a classificação disso daí e conhecer os formatos dos gêneros literários, certo? Então, para o gênero textual, o que a gente tinha para falar é isso daí. Muito obrigado.